Eu falei sobre a gênese gráfica, que é exatamente aquele momento da escritura, né, da assinatura, que o falsário não consegue disfarçar. Ele vai, apesar de tentar imitar, chegar próximo a uma imitação, né, muito perfeita, um momento a sua gênese gráfica vai aparecer e o perito vai identificar a diferença da forma com a gênese. Então o falsário ele tenta falsificar a forma, mas deixa o seu rastro na gênese, que não pode ser falsificada. Então a unidade gráfica é exatamente o grama. Então eu vou analisar aqui nesse bloco o grama, que é o princípio imediato, né, da análise grafotécnica. A assinatura, na verdade, é um conjunto de gramas. Gramas é um lançamento sem interrupção. No momento que é interrompido aquele lançamento, se parte para um segundo ponto dentro até da mesma letra, então já fica caracterizado a presença de 2 gramas. Então eu vou analisar aqui o grama exatamente na sua forma e os tipos de gramas, né, que na verdade são muitos, tem muitas variações, e é fundamental porque a base da assinatura é justamente a unidade do lançamento gráfico, que é exatamente o grama. Então vamos analisar aqui as formas do grama do lançamento gráfico. Bom, o grama, sendo a unidade gráfica, vamos ver aqui em tela, quando a caneta não sai do papel. Basicamente é isso, quando o movimento é todo feito num único traçado. Então o grama, na verdade, é a unidade que representa o único traçado. Então aqui o O é justamente quando se fecha o círculo todo da letra sem sair do papel, sem dar parada brusca, sem dar qualquer tipo de interrupção. Então a circunferência é feita com um único movimento. E aqui do lado direito do O, né, uma letra que seria aqui o início de um M, né? Seria tipo uma guirlanda, que ela também é feita com uma curvatura, inclusive, mas sem sair do papel. Um único movimento se faz. Então aqui é o movimento, é uma letra, é um traçado, um símbolo com um único grama. E também o L, da mesma forma aqui embaixo do O, ele é feito um traçado, né, para cima, faz ali o balão, volta e termina a letra, mas com um único movimento, sem fazer aqui nenhuma parada brusca, nenhuma interrupção, e não fazendo mais de um traçado para uma letra só, para um grafismo só. E o G é a mesma coisa, é feito aqui uma movimentação, né, uma descida do traço, uma curva, novamente uma presilha, que é aquele movimento que fecha o G ali, no caso, é chamado de presilha, mas tudo com um movimento só, tudo com um único grama, com um único traçado, sem a caneta precisar exatamente interromper o movimento e fazer um segundo traçado. Então o grama é exatamente a unidade gráfica onde a caneta não interrompe, onde ela não sai do papel, onde não se faz nenhuma interrupção daquele movimento. Ele fecha num único traçado. Então aqui vamos avaliar mais de um grama. Essas 4 letras, cada uma delas tem mais de um grama. Essa letra que seria um L, né, bem fechado aqui, ele tem aqui, na verdade, 2 gramas. Né? Tem uma linha ascendente, uma parada e uma linha descendente. Então são 2 gramas. Nesse ponto o perito tem esse material, avaliar cada letra individualmente, que ele pode comparar a padrão com a questionada, e o grama vai denunciar a diferença de assinatura. Então é muito importante o perito se ater à questão da expressão do gramas, como é que é feito a parada, como é que é feito a curvatura das letras, enfim, como é que é o traçado exatamente de cada letra individualmente. E o estudo do grama é evidente que é fundamental. Aqui nós temos o T, que também são 2 gramas, é um grama, uma linha horizontal, uma linha vertical e uma linha horizontal. Então aqui são 2 gramas. Então o perito vai avaliar como esse grama foi montado, né?
Ele podia ter sido feito aqui de diversas formas, esse grama duplo, né, vamos dizer assim, e ele vai avaliar como foi feito, como foi traçado e comparar com as assinaturas entre padrão e questionado. E aqui o F é uma subida horizontal, uma parada, uma subida vertical, uma parada, um traço horizontal e depois mais um traço na vertical. Então são 3 gramas, 1 grama, 2, 3 gramas. E aqui o W também, aqui uma curva, uma parada, 2 gramas, 3 gramas. Então aqui o W é uma letra mais extensa, né? Então nós podemos calcular aqui pelo menos 3 gramas. E conforme for a parada, pode ser definido mais 1 grama, né? Então, essa avaliação, quando o grama é único, ele deixa um tipo de marca, um tipo de traçado. Quando ele tem mais de 2 gramas, né, a letra, o grafismo, ele permite mais uma avaliação em termos de como é feita a parada, de como é feito o lançamento do caso aqui desse 2º grama. Então isso abre um leque maior para a perícia avaliar realmente a comparativa, né, das 2 assinaturas, porque quando a partir de 2 gramas nós temos mais detalhes que podem ser avaliados e permite realmente a conclusão do laudo. Agora vamos ver aqui a questão do grama, o traçado de uma vogal, no caso aqui em tela a letra O. Então a vogal também, o seu acabamento, a sua forma do traçado do grama, ela é bastante importante para o confronto das assinaturas, né? Então estão várias formas de se fazer uma vogal e isso pode ser confrontado, deve ser confrontado pelo perito para analisar as diferenças de uma assinatura e outra. Então, para identificar se é do mesmo punho ou não. Então, o primeiro O, ele, conforme está aqui escrito, né, ele não fecha, ele não tem um fechamento, ele tem uma característica assim especial. Então, uma forma de fazer o O em que o subscritor, né, o assinante, ele não fecha completamente o círculo. No segundo O, nós temos ali um traçado que seria mais ou menos vertical, horizontal, aliás, e ele vai na parte superior, é quase como uma laçada, né? Então você vê que tem uma característica diferente do primeiro O para o segundo O. O que é importante essa observação, né? Porque a vogal realmente ela é muito característica, entrega muito a diferença das assinaturas. O terceiro O, exatamente uma linha descendente, diferente da primeira, que é mais horizontal, e tem ali uma laçada diferente e realmente uma puxada mais descendente, né, numa linha assim mais para vertical. Então já é diferente do primeiro O, já é diferente do segundo O. Já tem uma característica própria. E tem o terceiro O que está embaixo, ele faz uma laçada superior, ele faz um fechamento ali muito mais estreito, né, e faz uma subida ascendente, né, uma coisa quase que indo mais para o vertical. Ele sai do horizontal um pouco para o vertical. Então são 4 formas de fazer a letra O, e poderia ter outras, né, que são características de cada forma de escrever. Então a vogal, isso vale para o A, para o E, para o I, para qualquer vogal. É interessante que o perito avalie como é que é a característica da vogal de uma assinatura, quer dizer, da padrão para questionário. Isso vai facilitar muito a identificação do laudo final de falso ou verdadeiro. Especificando os tipos de gramas que nós temos, né, porque a forma do traçado da letra, né, como eu já falei, é muito importante para o perito conseguir avaliar realmente a diferença das assinaturas, né, fazer o confronto. Então, por exemplo, aqui nós temos o B embaixo e temos um B em cima em letra de forma. E aqui não é chamada, seria uma letra cursiva. Então, o B de cima, ele tem uma forma, uma grafia da letra de forma usual e faz aqui um semicircular à direita, né? O B de baixo, esse daqui,
Ele é inteiramente diferente, né? Ele faz uma grafia completamente diferente, com uma laçada em cima e uma presilha, que é esse traçado de cima aqui. Isso é uma característica de assinatura, né? Presilha, que fica realmente num grafismo inteiramente diferente. Um B de um jeito e um B de outro totalmente diferente. O que serviria de base de comparação na perícia para identificar já uma diferença de punho assinante, né? Aqui são duas formas muito diferentes. Um B de um jeito e um B de outro. Aqui é a mesma coisa o L. Nós temos um L. A laçada desse L aqui, ele é muito mais larga, né? Nós temos aqui uma espessura, um diâmetro dessa laçada, desse vão que fica aqui. Embaixo nós temos uma laçada bem menor, né? Com um espaço muito mais reduzido, o que caracteriza aqui uma diferença de assinatura, né? A característica, a gênese gráfica desse aqui é diferente da gênese gráfica desse aqui. Ele tem características próprias que são bastante fáceis de identificar. O tamanho, né? O vão que a laçada deixa na de baixo e na de cima. São muito diferentes no diâmetro, e caracteriza uma diferença de punho. E aqui nós temos aqui um que seria um Q, numa letra de forma, né? Que ele poderia ser grafado de outras formas. Ele tem uma característica aqui que poderia ser com uma laçada aqui embaixo, né? Com uma laçada mais espessa, com um traço sem laçada maior, com um traço menor. Poderia ter uma laçada aqui com um ângulo maior, né? Como a diferença desse para esse L. Aqui um ângulo maior ou um ângulo menor. Então, esse aqui tem uma característica que pode variar muito também. Então, esse confronto, no caso dos dois exemplos aqui, do B e do B, são duas maneiras diferentes, né, que caracterizam gêneros diferentes. No L é a mesma coisa. E assim vai em cada letra sucessivamente, né? O perito cabe avaliar esses detalhes, né, da forma do grafismo, se tem presilha, se tem laçada, qual o tamanho da laçada, qual o tamanho dos traços. Então, tudo isso são detalhes que o perito, comparando letra a letra, grama a grama, ele pode facilitar muito na conclusão do laudo.